Quando o Fernando, quando o Kevin, no Que Pode Esse, falamos pra vocês que a McLaren é a equipe mais trambiqueira da história da Fórmula 1, a gente não tá brincando. O pessoal pensa muito na Ferrari, porque a Ferrari também tem muitas das suas trambicagens e se envolveu em muitas polêmicas, especialmente com pilotos brasileiros, e acho que por isso que aqui no Brasil, especialmente, ficou muito maior essa fama da Ferrari ser a equipe trambiqueira, mas a McLaren, se a gente for pegar no 1 a 1, eu acho que é uma competição que não é nem justo comparar a quantidade de vezes que a McLaren trambicou, nem sei se esta palavra existe, mas a quantidade de vezes que a McLaren trambicou, porque não tem comparação. E aqui eles têm ouvido em mais uma, essa desde 2022. Essa é uma história, caso você não saiba, que começa lá na nossa IndyCar. O que aconteceu foi de que lá em 2022 o Alex Palou, né, já se sabia que ele era um grande piloto, mas obviamente não se sabia o que ele iria fazer nos próximos anos ainda, de dominar a Indy da maneira que ele vem dominando, mas já sabia que ele era um grande piloto. E a McLaren, né, na investida deles da Indy, não entrou para ser mais uma equipe. Eles querem entrar lá para competir com o status quo, né, bater de frente com o status quo, que é Chip Ganassi e Penske. Apesar de você ter Andretti, né, já faz um tempo que Andretti não consegue vencer um campeonato de pilotos, pelo menos, com algum dos seus pilotos. E lá na Indy você não tem o campeonato de equipes, você tem o campeonato, né, das fabricantes de motor, mas você não tem o de equipes. Então, pilotos campeões geralmente vêm da Chip Ganassi ou da Penske. Nos últimos anos, não sei quantos anos, eu não lembro quando foi o último campeão da Andretti, mas eu sei que faz um bom tempo. E a McLaren tá querendo se enfiar aí no meio e roubar essa vaga da Andretti, né, pra formar o Big Three da Indy. Ser uma equipe que produza carros para pilotos serem campeões. E eles já vêm fazendo isso de certa forma. O Pato muitas vezes briga pelo título, tá sempre ali próximo, mas muitas vezes também por pipocadas do próprio Pato ele não consegue. De qualquer forma, eles queriam ter feito isso com Alex Palou. E eu tenho certeza que se Alex Palou tivesse na McLaren, eles teriam já conquistado esse sonhado título que eles querem lá na Indy. Agora, em 2022, eles fizeram, né, uma proposta pro Alex Palou, na qual o Alex Palou aceitou, ele fechou ali e anunciou que iria para a McLaren. Porém, a Chip Ganassi, equipe que o Palou corre até hoje, inclusive, tinha uma opção de compra, uma opção de renovação para 2023 ainda. O contrato dele supostamente acabava no final de 2022, mas a prioridade de renovação era da Chip Ganassi. Só que ele tinha aceitado a cabeça dele, ele já tinha feito a cabeça dele, quero dizer, ele ia para a McLaren, que ele vai para a McLaren, que ele vai para a McLaren. No final ele renovou com a Chip Ganassi e a McLaren ficou puta da vida e meteu um processo de 30 milhões de dólares por perdas que eles tiveram na época pra cima do Palou, na qual esse processo está se empurrando até hoje. E, segundo uma matéria da Reuters, na qual estou me baseando aqui para passar as informações escritas pelo Alan Baldwin, a gente começa a ter algumas informações a mais sobre o que gerou isso. Já se sabia sobre isso, mas agora meio que, de fato, tá engrandecendo. Essa notícia nem é nova, na verdade, já faz alguns meses que a gente sabe dessa informação, a primeira que eu vou falar, mas é que agora tem, de fato, uma resposta do Zac Brown. O que aconteceu é que, basicamente, hoje, o processo ele não tá mais em 30 milhões de dólares, ele está em 20 milhões de dólares, e de que o Alex Palou teria assinado com a McLaren com a promessa de que ele poderia ir para a Fórmula 1. Não era um contrato só de IndyCar. Não era para ser talvez nem um contrato de IndyCar, mas um contrato de que ele iria eventualmente pilotar pela McLaren na Fórmula 1, que sempre foi um desejo do Palou. O Palou sempre teve essa vontade, sempre teve esse desejo de chegar até a F1 e supostamente o Zac Brown teria vendido essa ideia. O advogado do Alex Palou, que é o... cadê o nome dele? Nick DeMarco. Eu vou estar traduzindo ao vivo, né? A matéria tá em inglês, da Reuters, eu vou estar traduzindo ao vivo, então pode ficar meio alguma coisinha fora de mão ali. Mas, basicamente, ele vem alegando que houve falsas promessas de glória na Fórmula 1. E que isso foi algo que encorajou a fazer essa troca de equipe. Tem uma frase completa aqui sobre o que foi dito. O DeMarco, ele disse aqui exatamente de que o Palou assinou um contrato, né, solely é a palavra, mas então única, exclusivamente, com a intenção de conseguir uma vaga na Fórmula 1. Então viu a mensagem nas redes sociais do piloto australiano Oscar Piastri, dizendo que ele estava se juntando à McLaren ao lado de Lando Norris, o que, obviamente, fez o Palou perder a fé
de que isso realmente aconteceria. Então, o que a gente tem desse caso aqui, né? Essa notícia que ela já não é necessariamente nova, ela não é algo que está saindo agora, a resposta do Zac Brown está saindo agora, mas o que a gente tem aqui é, o Zac Brown teria chegado ao Alex Palou lá em 2022 com a promessa de que ele seria piloto da McLaren, de que eventualmente ele chegaria até a McLaren na Fórmula 1. Só que então, para 2023, antes disso, né, em 2022 ainda, há o anúncio de que o Piastri vai ser piloto da McLaren em 2023, o que faz o Palou perder as esperanças de que ele realmente vá para a F1 e renove ali com a Chip Ganassi e continue até os dias de hoje. O que o DeMarco ainda completa falando, durante todo esse tempo você estava sugerindo isso pro Sr. Palou. E daí o Zac Brown, ele vem com a resposta falando, eu nunca strung along, né, meio que eu nunca sugeri, eu nunca coloquei de fato a ideia de que ele iria para a Fórmula 1. Da continuação da frase, eu nunca disse que ele estava sob consideração para 2023, apenas de que havia possibilidade de se juntar à Fórmula 1. E é aí que a gente chega então nesse ponto que a gente está hoje. No caso, no momento atual em que vos falo, é essa situação que a gente está no caso, de que a McLaren está processando o Palou por ter anunciado que ia ter fechado o contrato e no final voltou para a Chip Ganassi, o que teria gerado problemas para a McLaren. Daí eles inicialmente pediram 30 milhões de dólares, atualmente o processo está em 20 milhões de dólares de pedidos da McLaren. E o que a gente tem aparentemente o Zac Brown vendeu a ideia para o Palou de que ele poderia chegar na Fórmula 1, o Palou assinou comprando essa ideia, e quando anunciaram o Piastri, obviamente a porta se fechou. O que eu consigo entender de tudo isso, lendo essas notícias e entendendo? Eu acho que isso aqui foi uma gigantesca falha de comunicação de todos os lados. Talvez nem tanto, mas ainda assim uma falha de comunicação. Eu acredito que, vendo essas informações e entendendo a situação, o Zac Brown, não sabendo que se o Oscar Piastri iria ou não assinar com a equipe, por conta de todo imbróglio, nossa, deu um trava-língua gigantesco aqui, por conta de todo esse imbróglio envolvendo o Oscar Piastri Alpine, porque quando o Piastri fez aquele tweet lá famoso e tal, ainda tava rolando a disputa judicial entre a Alpine e McLaren, que durou um bom tempo, até a justiça definir que não, a McLaren estava certa e tinha um jeito de assinar com o Oscar. Beleza. Então, ficou um tempo ali nesse período de análise, nesse período da justiça, e existia a possibilidade da McLaren perder o Piastri. E aí que o Zac Brown, talvez pensando outra coisa, disse algo pro Palou no sentido, cara, a gente não tem nada definido para 2023, existe a possibilidade de você estar lá, a gente pode considerar para lá, se tudo der certo ali, se não der certo, assim, se essa vaga estiver disponível, você pode colar lá para 2023, e o Palou ouvindo isso, sem talvez saber, na investida da McLaren pro Piastri debaixo dos panos, poderia estar ouvindo essa mensagem do Zac Brown falando, cara, a gente pode considerar para 2023, quem sabe, né? Pensou, tipo, ok, eles estão me assinando porque eles querem ali que eu seja a primeira oportunidade. Eles estão querendo me contratar aqui pra equipe deles, para que eu possa ser o piloto que vá pra McLaren em 2023, já que eles só tem o Lando Norris, não tem ninguém ainda anunciado pra 2023, quem que vai ser o piloto? Eles estão me considerando, então, como primeira opção pro assento. Eu acredito que foi essa grande falha de comunicação, na verdade, de que o Zac Brown vende essa ideia de que, cara, você pode ser uma possibilidade. Nossa prioridade é o Oscar Piastri, mas você pode ser uma possibilidade. Quem sabe, você pode surgir como essa oportunidade para ir para lá. Mas no fundo a prioridade era o Oscar Piastri e quem eles estavam, de fato, investindo debaixo dos panos. Enquanto isso, o Palou comprou essa ideia, que não era a ideia que de fato o Zac Brown estava vendendo, de que ele seria a prioridade para a equipe. E gerou todo esse problema. Então a McLaren anuncia o Piastri para 2023, o Palou perde toda essa ilusão, e daí volta para a Chip Ganassi, e agora tá gerando todo esse imbróglio aí, esse problema judicial, que a gente tem que ver nos próximos capítulos para quem a justiça vai dar razão, vendo todos os documentos, vendo tudo que foi assinado, né, o que foi dito, o que tem de prova e o que não tem de prova, para daí julgar o caso para um lado. Meu Deus, eu derrubei aqui o papelzinho que eu tô usando de referência pro vídeo. Cara, é muito bizarro esse caso. Porque eu poderia botar minha mão no fogo que foi isso. De que o Zac Brown colocou essa ideia, tipo, cara, a gente pode considerar. E que o Alex Palou entendeu que ele iria ser a primeira opção e ficou nesse meio termo. E um acha que vendeu a ideia e o outro acha que não vendeu. E eu acho que nenhum dos dois tá errado na história. Porque, de certa forma, o Zac Brown também, né, se coloca essa ideia, você tá usando isso como argumento para que o cara possa ser considerado. E no final você nem considera, você já bota direto o Oscar Piastri. O Palou talvez fosse um plano B dele, tivesse querendo garantir já. Mas ainda assim, foi muito mal gerido pela parte do Zac Brown. E agora já tá gerando todo esse problema. Vamos ver o que vai acontecer, mas é uma situação bizarra. Opa,
eu sou o Fred do futuro. O vídeo que vocês vão ver é outro Fred, o Fred do passado do dia que eu estou gravando esse vídeo, mas porque surgiu informação nova em relação ao tema do vídeo. Basicamente, eu não tinha visto a informação de que o Alex Palou disse que o Zac Brown, me disse que não foi a decisão dele contratar o Oscar. Ele disse que a decisão tinha sido do chefe de equipe, que era o André Saidio na época. Então, não foi o Zac Brown que escolheu a contratação do Oscar Piastri, foi o André Saidio que trouxe. Mas a fala continua, e isso é muito importante para vocês entenderem todo o resto do vídeo que eu vou falar. Mas, basicamente, o Palou continua falando, o Zac me disse que a performance do Piastri seria avaliada ao longo de 2024 para ver se ele continuaria ou não na Fórmula 1. E ele disse que, do ponto de vista dele, a chance dele, do Palou, de conseguir a vaga na Fórmula 1 não seria tão afetada pelo Oscar. Dizendo assim, cara, o fato do Oscar ter vindo pra McLaren não significa que você não vai ser piloto da McLaren na Fórmula 1 em algum momento. Então, tem isso e muda muito a situação, né? Eu vou, assim, complementando meu argumento. No caso, na verdade, eu acho que eu vou botar isso no final do vídeo, pra falar a verdade. Mas, organizando meu argumento, né? Arrumando meu argumento que eu dou no vídeo, isso muda um pouco o cenário. Eu acho que isso muda um pouco o cenário. Não acho que foi falha de comunicação. Nenhuma. O Zac Brown vendeu uma ideia para Alex Palou e o Alex Palou não tinha necessariamente mais confiança por conta da contratação do Oscar. Apesar do Zac Brown ter anunciado, ter falado que não precisa se preocupar, o Oscar não é uma ameaça. Você ainda vai ter uma oportunidade de pilotar na Fórmula 1 se ele não for tão bem e tal. Isso desanimou o Palou. Tipo, pô, então calma lá. Você me promete uma vaga na Fórmula 1, então você traz um novato e vai avaliar o novato, e se o novato não for bem, eu vou ganhar a vaga? Não é assim que funciona. Eu vou ficar na equipe porque você me prometeu uma vaga na Fórmula 1. E não porque você vai ter um cara lá que você vai avaliar e depois vai colocar, com o próprio Autosport, né, que é onde eu tô pegando essa informação, dizendo que o plano B da McLaren era, se o Piastri não fosse bem, se o Piastri não performasse bem, eles trariam o Palou para 2025. Então, eu não acho que foi realmente uma falha de comunicação. Eu acho que o Zac Brown vendeu sim um sonho falso para Alex Palou. A McLaren voltando para sua fase trambiqueira, né?